Boa noite, gente. Boa noite para quem tá entrando. Saudade, né, pessoal? Faz tempo que a gente não se vê, né? Que a gente não bate um papo. Vamos esperar um pessoalzinho entrar pra gente começar. Tem bastante coisa. Boa noite. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Vamos entrando aí, compartilha com o pessoal, marca o pessoal. E aí, vamos começar? Vocês viram que as igrejas estão reabertas, graças a Deus. Domingo teremos Santa Missa presencialmente. Então vamos lá. Vamos começar fazendo uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Vamos lá, gente. Vocês já ouviram falar dos temperamentos? Manda aí nos comentários. Manda aí se vocês já ouviram falar dos temperamentos. Bom, a Naira já tá aqui já, ó. Doida pra descobrir o temperamento dela. Vamos ver. Vamos lá, ó. Tudo que eu falar aqui, eu tirei de um livro, vou falar aqui pra vocês, chamado O Conhecimento de Si Mesmo. Esse livro foi escrito pelo Padre Antônio Gonzalez, do Instituto do Verbo Encarnado. Esse padre é um padre que há 6, 7 anos ele estuda os temperamentos. E aí, ele como um diretor espiritual, ele decidiu escrever esse livro. É um livro que tem 80 páginas, se eu não me engano, muito fácil de ler, de compreender, porque ele queria que os seus dirigidos, né, as pessoas que ele cuida da alma dessas pessoas, elas entendessem e se conhecessem para que elas pudessem chegar à santidade de uma forma mais eficaz. Então, eu posso mandar depois para vocês o link dos vídeos do Padre Antônio falando sobre os temperamentos também. Eu vou falar bem rápido aqui. E aí depois, se vocês quiserem se aprofundar e fazer os testes para saber qual é o temperamento de vocês, eu consigo mandar para vocês o livro em PDF também. Depois eu disponibilizo tudo aí, tá bom? Vamos lá. É fundamental para todos aqueles que querem avançar na vida de santidade, no caminho da santidade, que se conheça, né? Por exemplo, nós que somos leigos, que somos casados, temos vida paroquial, às vezes a gente esquece que a gente tem que se conhecer. Então a gente só vai na missa, não que a missa seja pouca coisa, né? Mas às vezes não absorve, vai só nos encontros, às vezes não busca se conhecer. E o Padre Antônio, ele fala uma coisa muito legal, né? Que se conhecer é uma das coisas mais importantes para que a gente possa fazer a vontade de Deus. Então, se você quer caminhar e alcançar a vida de santidade de uma forma mais eficaz, você precisa se conhecer. Por quê? Às vezes você é casada, você tem suas filhas, seus filhos, seu marido, sua esposa,
os seus amigos de comunidade, eles têm comportamentos que você acaba não aceitando, e aí acaba gerando conflito, e você não entende porque aquela pessoa é daquele jeito e tal. Por quê? Mas por quê? Todos nós temos temperamentos, que são coisas que estão na nossa alma, que Deus impôs sobre nós e que não vai mudar. Nós podemos melhorar o nosso temperamento e alcançar a vida de santidade, mas não se muda. Então, às vezes, você acha que tem uma pessoa preguiçosa dentro da sua casa. Às vezes não, às vezes ela é uma pessoa inativa, que tem um temperamento de inatividade, mas que essa pessoa, ela tem uma vida de oração e de meditação muito mais profunda. Então é muito importante se conhecer, porque às vezes você briga com seu marido, você briga com seu companheiro de comunidade, por quê? Porque você não sabe lidar com as diferenças deles. Então, essa live, ela vai te ajudar a se conhecer, conhecer os outros, ver o que você pode ajudar para fazer para os outros melhorar e se ajudar para melhorar. Óbvio que vocês precisam depois conversar com um diretor espiritual, um padre que acompanhe a alma de vocês, que façam encontros mensais, que sejam bons padres, para que eles possam te ajudar a melhorar os defeitos do seu temperamento. Porque os defeitos do temperamento, nós temos pontos negativos e pontos positivos. E é muito legal falar sobre eles e a gente vai começar agora, tá? Vamos lá. Os temperamentos é algo do indivíduo, né? Ou seja, algo que não é a natureza que impõe pra gente. Então, não é algo que você aprende ou porque você é influenciado. Não, se você tem um temperamento é porque você nasceu assim e você vai ser assim. Até aí, ok. Por isso, ele nunca desaparece, o temperamento. Então, se você tem um temperamento agora, você vai ter ele até o resto da sua vida, tá? Mas, quando a gente educa o nosso temperamento, a gente consegue educar os nossos pontos negativos, né? E pedindo, obviamente, a graça sobrenatural de Deus. Porque Deus, quando Ele vê que nós estamos buscando melhorar, que nós estamos buscando nos conhecer, Ele derrama uma graça especial sobre nós e nós conseguimos avançar na vida de santidade, tá? E aí a gente consegue minimizar os nossos defeitos e potencializar as nossssas qualidades. Quando a gente olha para a vida dos santos da igreja, né, que é muito importante a gente sempre olhar para a vida dos santos da igreja, eles nos dão exemplos muito bonitos. Então, por exemplo, tem santos que eles alcançaram as 7ª moradas, né? Porque óbvio que existe uma hierarquia de santo, né? Isso é fato. Então, eles alcançaram a 7ª morada, mas por quê? Porque os santos, por exemplo, São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, sei lá, todos os santos, eles tinham defeitos, mas que, juntamente com o diretor espiritual, eles conseguiram trabalhar. E, por exemplo, às vezes você não tem a graça de ter um diretor espiritual, mas quando você se conhece, e aí você sabe que você tem a reação, uma atitude de uma forma, você busca trabalhar para que você possa melhorar. Então, é muito importante que a gente consiga potencializar as nossas qualidades e minimizar os nossos defeitos. Os temperamentos, ele foi estudado por Hipócrates, 460 a.C. Então, era um filósofo que estudava o comportamento das pessoas e ele definiu que existia o temperamento sanguíneo, nervoso, colérico e fleumático. Essa classificação ela é muito válida, não se exclui, porém é algo muito genérico, então você não consegue olhar para o indivíduo de uma forma muito eficaz, então você acaba generalizando. Então, é mais difícil de trabalhar as suas qualidades e defeitos. Então, o filósofo estudioso Heymans, ele estudou e ele viu que existia 8 temperamentos. Mas por quê? Porque existe uma atividade, uma inatividade, uma emotividade que faz você ser mais inclinado a ter um temperamento do que você ser genericamente outro. Eu vou explicar, vocês vão entender. Hoje, nós temos grandes estudiosos, igual o Padre Antônio do Verbo Encarnado, que ele diz que existe 8 temperamentos, porque ele estuda há aproximadamente 7 anos também isso. E ele fala que ele
né, estudando, obviamente, alguns filósofos e estudiosos comportamentais, ele fala que existe o comportamento apaixonado, colérico, sanguíneo, sentimental, apático, fleumático, nervoso e amorfo. Não se enganem com os nomes, não é porque ele tem um temperamento apaixonado que ele é romântico, ou que ele tem um temperamento sentimental que ele só vive chorando, muito pelo contrário. Os nomes dos temperamentos não dizem muito sobre eles, né? Mas vamos lá. Aqui a gente vê uma coisa muito importante, que nós temos duas coisas, né, que estão em nós. Uma é o nosso temperamento, algo que está na nossa natureza, é inato, Deus nos deu. E existe o nosso caráter. O caráter é algo que vai sendo trabalhado. Então, por exemplo, são bons e maus hábitos. Então, vamos supor, a forma com que você é criada, a forma com que você é educado, ele te diz se você tem o caráter, né? Se você tem algumas atitudes ou alguns vícios. Então, isso é da nossa cultura e da nossa criação, o nosso caráter. O nosso temperamento é nosso, nasceu conosco e vai morrer conosco. O temperamento não muda. As virtudes ou vícios adquiridos durante a nossa criação e durante a nossa vida é o nosso caráter. Então, a gente tem que saber dividir essas duas coisas, tá? Vamos ver. Agora, o que a gente tem que analisar? A gente vai entrar um pouco agora na distinção dos temperamentos, né? O que a gente tem que analisar? Quando a gente vai falar agora de alguns pontos dos temperamentos, nós precisamos entender que a gente tem que se analisar não depois da vida de conversão, não depois que você sofreu influência de uma pessoa, não depois de tal coisa. Você tem que se autoanalisar com as suas atitudes puras, atitudes que partem de você, que não houve influência da sua criação. Então, por exemplo, é muito válido se você analisar as suas atitudes quando crianças e ali bem na adolescência, se você conseguir lembrar, ou atitudes muito puras, atitudes suas, tá? Que não tenham influência, porque, me converti, antes de eu me converter eu era assim, depois da conversão era assim. Não, você tem que analisar suas atitudes puras, porque depois da conversão, ou depois que você aprende alguma coisa, você melhora, né? Então, isso pode mascarar o temperamento. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar aí, tá? Lembrando que eu não sei de tudo. Nada sempre é muito, muito bom que um padre ele possa explicar para vocês. Mas o pouco que eu sei do livro que eu li, do meu acompanhamento de direção espiritual, enfim, eu vou passar para vocês conhecerem um pouco, tá? Vamos lá. Para que a gente possa conhecer o nosso temperamento, existem 3 variáveis, né? E aí, você combinando essas variáveis, ela dá um temperamento. O primeiro temperamento eu quero ver se vocês são emotivos. O primeiro temperamento não, desculpa, a primeira variável. A primeira variável é a emotividade. O que é emotividade, Raíza? É o grau de excitação ou reação que os estímulos exteriores e interiores causam em nós. Por exemplo, as coisas exteriores, né? Quando a gente reage, como a gente reage às coisas exteriores? Como a gente reage às coisas interiores? Isso vai definir a nossa emotividade. Vamos lá. As pessoas emotivas. É muito importante você ouvir bem. E aí você me fala aí depois nos comentários. Você fala, Raiz, eu sou emotiva. Ou senão, eu não sou emotiva. Vamos lá. As pessoas emotivas, elas têm muitos impulsos muito nítidos de raiva, de tristeza, de alegria. Então, por exemplo, recebi uma notícia boa. Nossa, tô muito feliz, você fica animado, você quer contar para as pessoas, você quer, sabe? A pessoa emotiva, ela expressa muito os sentimentos que aquilo exterior te causou. Por exemplo, se você tem um problema na sua casa, a pessoa emotiva, ela não fica em paz enquanto ela não achar a solução daquele problema. Então, ela fica angustiada, ela fica
ansiosa, porque ela quer resolver logo aquele problema. Por exemplo, o chuveiro queimou. Aí você fala, ai meu Deus do céu, eu preciso resolver isso, eu não posso ficar com esse chuveiro assim. Enquanto a pessoa que não é emotiva, ela fala, amanhã eu compro. Acontece. Então, a pessoa emotiva, ela responde aos estímulos que o exterior vai nos dando, né? A pessoa emotiva, ela costuma ficar muito emocionada. Então, por exemplo, se você tá assistindo um filme, você chora. Se você vê uma catástrofe na televisão, você fica com o olho cheio de lágrima e aquilo fica, meu Deus, né? É uma pessoa emotiva, ai, olha, eu não acredito que isso está acontecendo. Ou se seu filho cai, você fala, meu Deus, sabe? Uma pessoa emotiva é aquilo que mostra, né? Por exemplo, se você tem um evento para ir, vamos supor que é seu aniversário, ou se você vai casar, ou se você assumiu um evento na paróquia, ou se tem algum evento na paróquia, e você tá responsável sobre esse evento, por exemplo, eu tenho que organizar meu casamento, ou eu tenho que organizar meu aniversário, tenho que organizar, sei lá, as coisas, o evento dos ministros, ou a festa junina da paróquia, e você tá responsável sobre isso, você fica ansioso, agitado, fica nervoso, você fica, meu Deus, tenho que resolver isso, nossa, não sei o quê. A emotividade, por causa desse estímulo exterior, dessa responsabilidade que você tem, te deixa, né, te causa reações muito nítidas, né? Então, por exemplo, se você tem uma prova para fazer, você fica pensando um dia antes, você não dorme, ou você fica um dia depois, meu Deus, será que eu passei e tal? Então, uma pessoa emotiva é assim. Por exemplo, tá chegando meu aniversário, ganhei um buquê de flor, nossa, meu amor, muito obrigada, que não sei o que, você posta, você sabe? Ou quando você tá com ciúmes, por exemplo, você fica muito brava, a pessoa vê na sua cara que você é emotiva, né, que você tá com ciúmes e tal. Então, assim, me diz, você é emotivo? Manda aí. Agora eu vou falar de quem não é emotivo. A pessoa emotiva é mais tranquilona, né? Ela é da paz, né? Se ela não acha a solução do problema, por exemplo, o chuveiro queimou, ela vai falar assim, amanhã eu compro, porque é um contratempo da vida, vai dar tudo certo e tá tudo bem. Não é que o não emotivo, ele aceita tudo. O não emotivo, ele não reage com tanta emotividade, com tanta, né? Então, ele é tranquilo, né? O humor, o estado de ânimo dessa pessoa emotiva, por exemplo, que não é emotiva, ela é sempre estável. Por exemplo, enquanto o emotivo tem picos de alegria, de tristeza, né, de ansiedade durante o dia, durante a semana, o não emotivo, ele está sempre da mesma forma, né? Por exemplo, Nilzinha, se você fosse fazer a Paixão de Cristo, fosse Nossa Senhora, por exemplo, você não ia ficar agitada? Igual, eu acho que você é emotiva, Nilzinha, porque no dia lá do nosso evento, você queria abraçar Maria, você era Isabel, você falava, Maria, me dá um abraço. Por quê? Porque você reagiu àquele estímulo muito fácil, né? Então, o seu corpo, ele reagiu, você ficou feliz e queria fazer, enfim. Então, é bom a gente pensar nessas reações mais puras da gente, né? Quando tem um evento assim, como a gente fica, né? Agora, o não emotivo, ele tá sempre tranquilo. Por exemplo, vai ter, sei lá, igual, se uma pessoa não fosse emotiva, ela não... recebi uma ligação, tá bom. Ou senão, o Vasco ganhou. Aí você, que legal, o Vasco ganhou. Enquanto a pessoa emotiva fala, caramba, o Vasco ganhou, que não sei o que, entendeu? Então, agora vocês já conseguem definir se vocês são emotivos ou não emotivos. É importante vocês definirem isso aí, né, cravado aí. Por exemplo, eu vou dar um último exemplo. Quando você tá pegando o ônibus lá, aí você dá sinal, tá atrasado, e o motorista passa, aí você fala, não acredito, que cara irresponsável, vou anotar a placa lá do ônibus e vou mandar um e-mail, não acredito, não acredito, eu tenho que trabalhar, que não sei o que. Ficou mais ou menos, né? Ficou ali já brava, já demonstrou sua emotividade. Enquanto a pessoa que não é emotiva, ela tá lá, o ônibus passa, nossa, eu vou chegar atrasada mesmo, fazer o quê?
Nossa, não acredito. Tá bom, é a vida. Aí pega o celular, não sei o que, entendeu? Então vamos evoluir. Quem é emotivo, manda aí pra mim, pra gente saber quem é e quem não é. Agora vamos falar sobre a atividade, que é o segundo ponto que define o nosso temperamento. A atividade é a maior ou menor inclinação à ação. Então, por exemplo, tem uma ação, eu sou mais inclinado para fazer ou menos inclinado para fazer? Vamos ver. Lembrando que os temperamentos, eles têm que ser analisados com as atitudes mais puras do seu coração, tá? Não pode ser porque você sofreu influência, por exemplo, eu tenho que fazer sua mãe manda você lavar a louça, aí você não vai, ela pega o chinelo, você vai lavar a louça porque ela tá com o estímulo de te bater, não porque você quer, né? Então tem que ser algo verdadeiro do seu coração pra gente conseguir definir o temperamento. Agora a gente vai falar sobre a atividade, né? Vamos lá. A pessoa que é ativa, ela tá sempre em ação. Até nos tempos livres. Por exemplo, eu tenho que trabalhar, tá, mas cheguei em casa à noite, tenho que fazer isso, vou fazer isso. Né? Ela gosta, até nos tempos livres dela, ela quer fazer alguma coisa, ela quer ocupar o tempo dela, ela não consegue ficar parada, né? Ela vê coisa pra fazer, ela vai lá fazer. É uma pessoa que tá em atividade o tempo todo. Gosta mais de agir do que refletir. Ela gosta mais de agir do que ficar lá. Então, o que eu posso melhorar, sabe? Então, ela gosta mais de estar lá fazendo as coisas do que pensando, do que refletindo, enfim. Ela gosta mais de agir do que refletir. Guarde isso. Quando você pede uma coisa, ela faz na hora. Por exemplo, você fala assim, olha, eu preciso que você mande um e-mail pra mim. Ela vai lá e se ela souber fazer, ela faz na hora. Por exemplo, se você fala assim, eu preciso passar pano porque, sei lá, ela vai lá e faz. Ou preciso comprar tal coisa, ela vai lá e compra. Ela não deixa pra depois. Tudo que você pede, ela faz na hora. Por exemplo, se você... Vamos ver. O pessoal falando aqui. Gente, a Raimunda falando é muito bom. Olha, aqui em casa eu sou emotiva, já meu marido não é. A casa está caindo, ele não tá nem aí. Eu já quero resolver, já peço pra ele ir lá, ele não tá nem aí, vai dormir nem... Entendeu? Olha como é importante conhecer o temperamento das pessoas, porque agora você percebe que ele não é emotivo. E não é porque ele não tá ligando, é porque é uma coisa que é dele, entendeu? E você já é emotiva, né? Você já é ativa, por exemplo. Muito bom isso. Vamos continuar. Vamos supor que você tem que limpar a casa, ou que você tem que limpar a igreja, ou que você tem que erguer um muro de concreto lá, de negócio, né, de pedreiro lá, ou você tem que pastar um campo, né, enfim. E aí você tem que fazer todas essas coisas. A pessoa ativa, ela adora atividades físicas, ela adora ir lá, por exemplo, tem que subir ali no mercado no sol. A pessoa que é ativa, ela não liga se ela tá no sol ou não, ela vai lá. Né? Então a pessoa ativa, ela vai lá, ela gosta de fazer atividades intensas, né? Ela gosta e ela se recompõe rápido disso. Por exemplo, ela faz tudo isso durante o dia e aí quando chega a noite ela dorme 3, 4 horinhas e no outro dia ela acorda ótima, como se nada tivesse acontecido, né? Por exemplo, uma pessoa ativa capinão terreno, amor, muito obrigada. Não sabia, fugiu a palavra. Vamos supor que ela tenha que fazer uma coisa, né? E aí surge um obstáculo, ela olha aquele obstáculo como um desafio e ela fala, agora que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho que fazer uma festa na paróquia, mas, sei lá, a pessoa falou que não dá pra fazer por causa que não tem gás. A pessoa vai falar, eu vou mostrar que eu vou fazer, agora eu quero fazer. Ela toma isso como um desafio, né? Porque ela fala, eu vou conseguir doação e tal. Então, assim, ela toma como desafio um obstáculo que aparece pra ela e ela vai lá e faz, né? Ela é prática, a pessoa ativa. Ela gosta de tudo que é prático. Ela gosta de ir lá e limpar, ela gosta de fazer o que é prático, ela gosta das coisas práticas, ela não gosta de enrolar, né?
ela é uma pessoa objetiva, ela vai lá, tem que fazer, e ela vai lá e faz. Ela é uma pessoa atenta, por quê? Como ela é ativa, ela não gosta de perder tempo, então ela tá sempre em atenção das coisas, enfim. Agora eu quero saber, você é ativo? Me diz aí. Se você faz 1000 coisas durante o dia, você dorme 4 horas, você tá tudo bem com você? Até nos seus tempos livres, você tá caçando coisa pra fazer? Então me diz aí, você é ativo? Nilzinha, Jéssica, me dizem aí, mamãe, quem é ativo aí? Agora eu vou falar quem é as pessoas que não são ativas, que são inativas. As pessoas inativas, a minha avó, ela é super ativa. Eu não sei, né, de onde ela tira aquela atividade dela. Agora, quem não é ativo, a pessoa inativa, vamos lá. A pessoa inativa, ela faz as coisas. Por exemplo, tenho que lavar o banheiro. Eu vou lavar o banheiro. Mas quando eu terminar, eu quero deitar, né? Olha, Nilzinha, eu não sou ativa. Você vai descobrir que eu não sou. Eu pareço ser, porque é igual, né? Eu tenho uma observação para fazer que é muito importante. Que a minha atividade, ela é causada pela emotividade. Porque eu tenho emotividade tipo 10 de emotividade. Então, quando eu tô empolgada com uma coisa, eu faço. Mas eu sou super inativa. Quando eu termino alguma coisa, eu preciso dormir. Eu não gosto muito de atividades físicas, enfim. Vocês vão ver aí que eu vou falando. Agora vamos lá, Adriana. Boa noite, eu sou muito ativa e isso às vezes me cansa. Atividade entendeu? Por isso que é bom se conhecer. Porque às vezes a gente faz muita coisa, a gente acaba cansando e a gente não entende porque que a gente quer estar fazendo coisa o tempo todo, né? E agora você sabe que é uma coisa sua, né? Que tá em você, que você pode melhorar. Mas vamos voltar aqui para quem não é ativo, né? Pessoas inativas, vamos lá, gente. A pessoa ativa, ela é sossegada. Nada tira ela da paz, assim. Ela é tranquilona, né? Tem ali uma pia de louça para lavar. Daqui a pouco eu lavo. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. A pessoa inativa, ela não gosta de atividades físicas. Nada que canse ela. Você tem que passear com o cachorro no sol. Ela olha pro sol, ela fala, minha Nossa Senhora do Sol, né? Nossa Senhora do cansaço da atividade, me ajuda. Por exemplo, preciso ir no mercado. Se tá sol, a pessoa vai olhar e falar assim, valei-me São José. A pessoa ativa, ela não gosta de coisas que faz ela suar, que exige a dela. Por quê? Porque por ela ser inativa, ela desanima também facilmente. Por exemplo, se ela vê um obstáculo, ela não usa aquele obstáculo como um desafio, como algo bom. Ela fala, melhor não dá, entendeu? Então, assim, enfim, né? Elas são pouco práticas porque elas acabam, às vezes, fazendo, né? Tipo, tem coisas pra fazer, ela acumula, ela não é prática porque ela é inativa, né? As pessoas não ativas, elas são distraidérrimas. A minha irmã tá aí, ela vai falar que eu sou extremamente distraída. Por exemplo, você vai guardar o sal no armário, você vai pôr na geladeira, põe o leite no armário, esquece, vai abrir o armário pra pegar um pacote de bolacha e deixa o celular lá. Ou guarda a caneta aqui, esquece. É uma pessoa inativa, uma pessoa distraída, sabe? Quando você pede pra ela fazer uma coisa, ela vai fazer, como eu disse, né? Mas ela enrola pra fazer aquilo, ela fala, nossa, já vou, daqui a pouco eu vou. 12:00, até 4 horas eu posso lavar aquela louça ali. Entende? Às vezes os filhos de vocês fazem isso, sabe? Até vocês fazem mesmo. É porque ela não é ativa. E aí a pessoa acaba procrastinando, né? Isso é uma coisa que a gente devia se atentar. Então, até os homens que estão aí, às vezes você fala assim, nossa, eu tenho que trocar aquele chuveiro, aquele cano, e você fala, depois eu troco, sabe? A pessoa que não é ativa, que ela não tem, né? Enfim. A pessoa inativa, que não é ativa, ela gosta mais das coisas interiores, elas gostam mais de refletir, né? De ficar ali pensando, enfim. Então, agora a gente consegue saber quem é ativo aí.
Por exemplo, a pessoa inativa, ela faz coisas, por exemplo, várias coisas durante o dia. Ela precisa de muitas horas para se recompor. Então, por exemplo, eu capinei lá um pasto lá, esqueci o nome de novo, meu noivo falou aqui, eu esqueci. Eu capinei como que é o nome? Um terreno, né? Ou, sei lá, lavei um banheiro. Lavei um banheiro, lavei a louça, fui ali no açougue pra minha avó e tal, e fiz bastante coisa. Eu chego de noite, eu tenho que dormir, tipo, umas 10 horas pra me recompor. A pessoa ativa, ela dorme 3 horas, ela tá ótima, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa, a Raíza, vamos lá que vocês vão descobrir o meu temperamento comigo, emotiva e não ativa. Eu não gosto de sair no sol, eu sou extremamente distraída, eu levo tempo pra fazer as coisas, sabe? Você é ativo ou inativo? Diz aí pra mim nos comentários. Vamos dizer aí, quem é ativo, quem é inativo, manda pra mim. Eu acho que a minha mãe é inativa. Ou é ativa, não sei. Me diz aí, Rayane, se é ativa ou inativa? Pessoal, Jéssica, quem vocês são? Ativas ou inativas? Agora, por exemplo, a gente já sabe o que é emotividade, né? Aquela pessoa que transparece, tal, que responde a um estímulo rápido, de forma externa, assim, por exemplo, fiquei feliz, né? Tipo, a pessoa inativa, que não é emotiva, ela, que legal, parabéns, né? Mas é algo bem mais sutil. A pessoa ativa é aquela que tá lá na atividade e tal, e a pessoa inativa é aquela que precisa descansar, enfim. Agora, é muito importante vocês observarem uma coisa, né? Vocês que estão participando aí, tá bem legal, né? Vamos supor que você é uma pessoa inativa, igual eu sou inativa. É o que eu tava falando com a Nilzinha agora. Mas eu tô muito, muito, muito emotiva. Por exemplo, preciso fazer uma coisa na minha paróquia. Ou tipo, vou casar. Mesmo eu sendo não ativa, essa empolgação da minha emotividade me faz ficar empolgada e fazer as coisas, sabe? Você fala assim, nossa, tenho que fazer tal, tal. Mas aí quando eu paro, eu quero descansar. Então aqui tá o ápice da gente saber quem é realmente ativo ou não. O ativo faz as coisas e procura mais coisas para fazer. O não ativo, ele faz as coisas e quer descansar. Independente se é sua emotividade, aquilo que te faz ficar muito empolgado, faz você fazer as coisas. Isso não quer dizer que você é ativo, né? Isso quer dizer que você tá fazendo porque está empolgado. O que vai diferenciar aí é se depois de fazer bastante coisa, você precisa descansar, se você precisa deitar ou sentar, né? Enfim. Então, vejam aí o que vocês são. E vamos para a terceira e última. Aí a gente pode ter um pouquinho de noção do temperamento já, hein? É a parte mais legal da live. Eu adoro falar sobre isso, gente. Agora vamos falar sobre a ressonância. A ressonância se divide em primário e secundário. Vou explicar. A ressonância é a permanência do estímulo no indivíduo. Então, por exemplo, recebi um estímulo. Quanto tempo isso vai ficar em mim? Né? Vai ficar muito ou vai ficar pouco? Por exemplo, recebi uma notícia. Independente se ela é boa ou se ela é ruim, tá, gente? Recebi uma notícia. Eu vou ficar com essa notícia, tipo assim, nossa, não acredito que notícia, tal, não sei o que, tal. E vai ficar por vários dias pensando, ou por várias horas pensando nessa notícia. Você é uma pessoa secundária. Se você recebe uma notícia, e aí você recebe, e daqui a pouco você fala assim, beleza. Aí você, tal, a notícia, beleza. Aí depois de meia hora você fala assim, beleza. Só uma notícia mesmo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa te magoou, por exemplo, foi grossa com você. Você perguntou uma coisa pra pessoa e ela foi grossa, né? Já assim. Você, depois de meia hora, já esquece, tá? A pessoa, tal, né? Não sei o que, desculpa, beleza. Então tá, vamos sair pra tomar um sorvete, ou sei lá, vamos
vamos fazer tal coisa ali comigo, terminar de lavar a louça, ou vamos, sei lá, colocar as intenções na missa, vamos, faz aquilo ali pra mim, então você já esquece, aí tipo, tô nem aí que ela foi grossa comigo. Você é uma pessoa secundária, tá, gente? Gravem isso. Agora, se a pessoa te magoa, e a pessoa fala, desculpa, não foi, né, tal, e você fica, nossa, não acredito que a pessoa falou daquele jeito comigo. Né, tipo, nossa, né, beleza. Você fica pensando, você fala, meu, eu não acredito. Aí você é uma pessoa secundária. A pessoa, eu acho que eu fiz uma confusão, mas peraí, vamos lá. Aquelas pessoas nas quais as impressões permanecem pouco tempo são primárias. Então, é igual eu falei agora. Se, tipo assim, a pessoa te magoou e você fala assim, beleza, deixa pra lá, eu vou ficar com isso na minha cabeça. Você é uma pessoa primária, né? Se a pessoa te magoa e você fica, não acredito que ela fez isso. Nossa, aí fica pensando naquilo, remoendo, você é secundária. Porque a pessoa secundária permanece o estímulo nela. Vocês conseguiram entender? É muita informação, né, gente? Mas a gente vai conseguir. Vamos lá. As pessoas primárias. Esquece rápido as coisas, não fica guardando no coração. Tipo, não vou ficar pensando nisso, blá, blá, blá. Acabou, já era, passou. A pessoa secundária fica, nossa, eu não acredito que aquela pessoa falou daquele jeito comigo. Sabe? Não tinha necessidade. Aí depois você fica pensando, fala, poxa, eu não acredito, né? Fiquei muito chateada, tal, enfim. Você é secundária. Vocês são primárias ou secundárias? Me digam aí. Acho que a minha mãe é primária. Porque a gente briga, depois ela fica de boa, ela nem liga. Ela não fica remoendo aquilo, sabe? Não fica chateada, nem nada. Eu sou totalmente primária. Você pode falar, me magoar, óbvio que tudo depende do nível, tá, gente? Aqui fala sobre o estímulo que a pessoa recebe. Então, por exemplo, eu recebi um estímulo, como que eu vou guardar isso ou vou esquecer rápido? Se eu guardar, eu sou secundária. E se eu não tiver nem aí, eu sou primária. Eu sou primária. Vocês são o quê? Manda aí no comentário aí pra gente definir. Eu vou falar algumas características dos primários e dos secundários, que daí te dá uma luz maior. Quem é primário é aquela pessoa que não guarda, né, mágoa, tipo, tá de boa, beleza, tal, esquece, e já era, passou. É uma pessoa assim, ela é mais intuitiva, né? Ela tem tem uma imaginação artística muito elevada. As pessoas primárias, gente, são características dos primários, tá? Me digam aí se vocês são primários ou secundários, pra gente saber. São pessoas criativas, pessoas primárias muito criativas. São pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, pessoa alegre, espontânea, né? Gosta de improvisos. Se não der certo eu vou lá e faço isso, tal, não sei o quê. A Jéssica perguntou assim, e se guardar um pouquinho e depois esquece? Então, por isso que eu falei do nível. Por exemplo, óbvio que tem coisas que nós, seres humanos, guardamos porque realmente magoa muito. Tudo depende do nível da mágoa. A gente, por exemplo, vou dar um exemplo pra Jéssica, sei lá. Vamos ver um exemplo pra gente definir o que é primário e secundário aí. Se a pessoa guarda um pouco. Vamos supor que, sei lá, você vai lá comprar pão e uma mulher passa na sua frente sem pedir desculpa. E você conhece essa mulher, né? E aí você pega e fala, nossa, não acredito. No outro dia, eu acho assim, né, pra mim, primária, eu nem vou lembrar, não tô nem aí pra mulher. Eu posso ver ela de novo e falar, aquela mulher passou na minha frente, mas, tipo assim, não vou reagir ao estímulo de ficar nervosa, né, tipo, e guardar isso pra mim, tipo, vou guardar, ela passou na minha frente, né, não. Né, coisas bobas, assim, que você esquece, sabe? Você é uma pessoa primária. Agora, por exemplo, se for grandes coisas, realmente nós tendemos a guardar. Então, você tem que
identificar se por coisas pequenas ou coisas exteriores você é uma pessoa que guarda muitas coisas ou você esquece depois, tipo assim, a pessoa tinha que me colocar na liturgia e não me colocou. Aí tipo, beleza, deixa pra lá, sabe? Essas coisas assim, isso quem tem que identificar, tentar se conhecer são vocês, porque daí vocês vão ter uma noção maior. Então vamos lá. As pessoas primárias são intuitivas, têm criatividade, são alegres, espontâneas, gostam de improvisar. Elas não têm muitos planos prévios, assim, para aquelas coisas, né? Podem ser um pouco desorganizadas, as pessoas primárias. Elas vivem em presente, por exemplo, o que passou, passou, o que vai vir no futuro só Deus sabe, hoje eu tô aqui, tenho que viver isso, né? Quando elas são ofendidas, elas esquecem facilmente, elas não ficam guardando aquilo, né? Tem uma deixa eu ver. Elas são mais intuitivas de coração, assim, em sentimento, do que lógicas e racionais, assim, né? Começam muitas coisas e acabam poucas, né? Então, por exemplo, comecei a ler um livro, aí eu paro. A pessoa primária é assim, né? Por exemplo, comecei a ler um livro, não vou conseguir terminar. Comecei a fazer, por exemplo, inventei uma profissão, vou seguir essa profissão, acho que eu vou mudar. Ela começa um projeto e não termina esse projeto, né? Pessoa primária. Podem ser distraídas, né? Porque ela vive o presente, tipo, né? E muitas vezes as pessoas primárias chegam a ser imprudentes, tá? Então, vocês são o quê? Primárias? Eu sou primária, gente. Secundárias. Quem são as pessoas secundárias? São pessoas esquemáticas, tipo assim, tem que ter tudo um esquema, assim. São totalmente organizadas, racionais, pensam antes de agir, né? Não gostam muito de coisa pra improvisar, por exemplo. Vamos, sei lá, pra Aparecida, quebrou o ônibus. Vamos de trem, então, sabe? Um exemplo, tá, gente? Eu sei, acho que não dá, né? Mas a pessoa que é secundária, ela não gosta de improvisos, ela gosta de estar tudo certinho ali. A primária não, tipo, se não der assim, vamos assim, sabe? Por exemplo, se a pessoa secundária, ela tem um esquema, por exemplo, eu acordo, eu faço isso, ou tipo assim, vamos fazer isso, você tira ela do esquema dela, ela fica doida. Ela não gosta que tira elas do esquema delas. Por exemplo, horários. Por exemplo, tenho vários horários para seguir. Aí chega uma pessoa e corta o horário dela. A pessoa secundária, ela quer morrer com isso, né? Levam em conta o passado e o futuro. Por isso que o secundário, ela guarda muitas coisas, né? Tipo assim, ela lembra do passado, ela fica muito preocupada com o que vai acontecer. Muitas vezes essas pessoas secundárias, por exemplo, vão no mercado e, sei lá, compram coisas pra, sei lá, 4 semanas, porque tem medo de acabar, tem medo de não ter mercado, sabe? Então, vamos ver. Elas não ligam muito pro presente, pro que tá acontecendo. Por quê? Porque elas estão voltadas no passado, olhando o futuro. Então, as pessoas que são secundárias, por isso que elas guardam as coisas, sabe? Porque elas estão lembrando do que aconteceu, pensando no que vai acontecer. E elas não vivem o presente. Não ligam muito pro presente. Quando são ofendidas, guardam esses sentimentos por muito tempo. As pessoas secundárias, né? E podem demorar para perdoar alguém. Ao contrário da primária, que tipo assim, deixa pra lá isso aí, né? Vamos seguir a vida, não vamos ficar brigando não e tal. E a secundária, ela guarda os sentimentos. E aí, essa pessoa pode ter dificuldades de perdoar alguém, né? E essas pessoas, elas começam a ler um livro e elas terminam. Elas começam uma profissão e elas terminam. Ela começa alguma coisa e ela termina. Tudo que elas começam, elas terminam. Elas acabam sendo mais responsáveis que as pessoas primárias, né? Mas lembrando que as pessoas primárias, elas são alegres, espontâneas. Então, todos têm os seus pontos negativos e positivos. Agora me digam, vocês são emotivas ou não emotivos? Ativos ou não ativos? Primários ou secundários? Vamos fazer um resumão. As pessoas emotivas são aquelas que reagem a estímulos. E as emotivas são mais tranquilas. As ativas estão procurando coisas para fazer o tempo todo, não gostam de ficar parada. As inativas não gostam muito de, né,
Quando elas fazem uma coisa, elas querem descansar depois, tem que ir muito tempo pra se recuperar. E as primárias é aquelas mais alegres, que não guardam rancor, que, né, tipo, ah, aconteceu isso, você me ofendeu, beleza, amanhã tá tudo bem, né, vamos viver hoje. E as secundárias são aquelas que guardam, né, talvez tenham um pouco de dificuldade, mas só perdoar, que são mais racionais, que gostam de ter um cronograma, não gostam que tirem elas dos, né, dos planos delas, enfim. Agora vocês conseguem identificar o temperamento de vocês. Me mandem aí o que vocês são, que aí a gente pode colocar aqui, eu posso ver aqui na tabela. Deixa eu ver se eu consigo pôr essa tabela no Face pra vocês verem. Ah, consigo, eu acho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui pôr uma... pra vocês verem o temperamento de vocês. Muito bom, muito legal, muito legal. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou conseguir colocar aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo ou não. Deixa eu entrar no meu, que daí a gente vai descobrir os nossos temperamentos agora. Bom, vamos ver aqui o temperamento de quem falou. A Jéssica disse que é primária. Então, vamos ver aqui. Eu vou colocar pra vocês, porque daí fica mais fácil pra guardar. Aí vocês leem aí, né? Vamos ver. Qual é o temperamento de vocês, os pontos positivos, os pontos negativos. Ó, vamos lá. A pessoa, a Jéssica falou que é emotiva, ativa e primária. Vamos lá. Emotiva, ativa e primária. Você pode ser colérica, emotiva, acho que é isso. Emotiva, ativa, primária. Só deu de cara que você é uma pessoa colérica. Ai, que legal. Eu sou uma pessoa emotiva, não ativa e primária. O meu temperamento é nervoso. Da Jéssica é colérica. Queria colocar muito essa tabela pra vocês, gente, mas acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver. Acho que eu não vou conseguir pôr aqui pra vocês a tabela. Seria muito legal se conseguisse pôr. Que triste. Não vai dar, eu acho. Ah, acho que eu vou conseguir pôr pra vocês. Ah, não vou conseguir não. Deixa pra lá, então. Enfim. E aí, vocês conseguem definir o temperamento de vocês, vendo se vocês são ativas, emotivas ou primárias, tá? Então, vamos fazer assim. Nossa live. Da Jéssica falou que ele é não emotivo, o esposo dela não emotivo. Inativo, inativa, não ativa, não emotivo não, e secundário. Não. Seu esposo, Jéssica, ele pode ser, vamos lá. Não ativo. Calma aí, gente, que eu vou analisar aqui. Não emotivo, não emotivo, não ativo. Não. Jéssica, provavelmente o seu marido é apático, não emotivo, não ativo e secundário, ele é apático. Isso mesmo, você é colérica e ele é apático. Pode ser os dois, pois eu sou organizada, sou certinha com horários e não guardo mágoa. Aí, primária, vamos lá.
A Raimunda falou assim, eu sou organizada, sou certinha com horários e não guardo mágoa. O que você precisa entender, né, no sentido de, por exemplo, você é ativa, me manda aí, você é ativa, não ativa, emotiva, não emotiva, e aí depois é porque eu preciso saber tudo, né, pra conseguir achar pra vocês. É que eu não consigo pôr a tabela, que chato. A tabela ia ajudar muito vocês olharem aí. Não consigo. Mas eu vou colocar aqui, pra vocês conseguirem, vai dar certo que eu vou colocar pra vocês verem aqui. Essa é a tabela, gente. Vamos lá que eu vou ajudar vocês a entenderem. O apaixonado, esse é o temperamento, tá? Ele é emotivo, ativo e secundário. O colérico, que é a Jéssica, que ela falou que tá aí, ela é emotiva, ela é ativa e ela é primária. O sanguíneo, ele não é emotivo, ele é ativo e ele é primário. Sentimental é emotivo, não ativo, secundário. O apático é não emotivo, não ativo e secundário. O fleumático não é ativo, ele é ativo e ele é secundário. O nervoso, que sou eu, é emotivo aqui, não ativo e primário. O amorfo, não emotivo e primário. Olhem aí, deem uma olhada. Deixa eu ver aqui, minha irmã falou. Minha irmã, acho que ela é secundária. Vamos voltar aqui, né, pra nossa live. Vamos ver, Rainha. Acho que você é secundária. Minha irmã é secundária, vamos ver. Minha irmã é secundária. Vamos descer aqui. Minha irmã é emotiva. Não ativa, emotiva, não ativa e secundária. Talvez, Raiane, você possa ser sentimental. Agora, a Raimunda falou que é ativa. Vamos ver aqui. Ela é ativa. Vamos ver. Raimunda, você é ativa, mas você é emotiva ou não? Tipo assim, você é uma pessoa emotiva ou você é mais, né, tranquila e tal? Se, por exemplo, você vê uma notícia, um filme, você chora ou você não chora? Se você vê uma catástrofe, você chora, né? Enfim. É pra saber se você é ativa ou emotiva ou não. Agora, eu vou falar um pouquinho bem rápido dos temperamentos, né? Bem rápido, uma coisa bem genérica, mas depois eu vou colocar o link para vocês verem do padre falando, tá? Os coléricos, vamos começar pelos coléricos. Os coléricos são ativos, emotivos e primários, né? Quais são as qualidades positivas de um colérico? Eles são muito ativos, né? Tem grande iniciativa para fazer as coisas, são otimistas que as coisas vão dar certo, né? Não tem medo da dificuldade, por exemplo, vai ser difícil, né? Tipo, vai dar certo, vai com medo mesmo, né? O entusiasmo do colérico, ele contagia as pessoas, né? Dizem que o colérico, ele arrasta massas, ele é tipo assim, se ele trabalhar bem o temperamento dele, ele arrasta massas, né? Ele é um forte, ele é valente, ele tem uma resistência física, né? Talento de improvisação. O colérico é muito bom para falar em público, né? São prontos para as relações sociais, atraem amizades, gostam de fazer amizades. Esses são os coléricos. Pontos positivos. Agora, os pontos negativos dos coléricos são
Pessoas inconstantes não terminam aquilo que começam, são superficiais, eles não adentram naquilo que é necessário adentrar, eles são desorganizados, colérico não tem como organizar nada que ele não consegue. Eles são impulsivos, por exemplo, eles não pensam para ação, então eles não têm muita reflexão das coisas, eles vão lá, agem, né? Distraídos, esquecem das coisas, né? Esquecem dos propósitos que fizeram, esquecem das promessas que fizeram. Então, são impacientes, mas são muito vaidosos. Isso, a vaidade aqui não é pro sentido bom. O colérico, ele é vaidoso, é pro sentido da vaidade mesmo, dos 7 pecados lá. São sensuais, eles gostam da sensualidade, gostam de aparecer, coléricos gostam muito de aparecer. São orgulhosos e arrogantes, veem que tem muitas qualidades e muitos dons, e por isso leva a eles ser vaidosos, porque como eles têm muitas qualidades e muitos dons, conseguem fazer várias coisas, arrastam massas, são muito, né, as pessoas gostam de estar perto deles, eles acabam sendo vaidosos por isso, né, gostam de esportes arriscados, aventuras arriscadas, enfim. Esse é o colérico. Quero lembrar aqui pra vocês que a gente tem que analisar, tipo, não depois da nossa conversão, né? Todo o nosso trajeto de vida, tá? Pra gente analisar realmente quem a gente é. Então, porque, por exemplo, eu me converti, sei lá, comecei a ler um livro e agora, né? E termino. Então, não é porque você se converteu, você fez uma promessa que você agora, né, vai fazer as coisas. Não, às vezes você está fazendo por um motivo, mas a sua essência sempre foi não fazer. Então é bom a gente, né, prestar muita atenção. Então esses são os pontos positivos e negativos de um colérico. E o que a gente pode fazer para trabalhar, para melhorar um colérico, né? O colérico deve trabalhar muito a virtude da prudência. Então é muito importante que o colérico estude a virtude da prudência. Tem vários vídeos aí no YouTube. Pede para o diretor espiritual: padre, me ajuda a trabalhar a prudência, né? Pensar antes de agir e falar. O colérico, como você sabe que você tem um defeito de ser muito, né, fazer as coisas sem pensar, quando você tiver uma situação que você precise de pensar, pare e pense antes de falar e de agir. E uma ajuda, por exemplo, para os homens e para as mulheres que são coléricas, vocês podem pensar assim: Nossa Senhora faria isso, né? São José faria isso, então parem e pensem. Vocês precisam trabalhar a virtude da temperança, né? Porque como vocês estão inclinados à vaidade, à sensualidade, isso pode gerar problemas na castidade, tanto no namoro quanto no casamento, né? Enfim, na questão até para as mulheres que são casadas, por exemplo, em questão de traição, de inclinação para outros homens, né? Então, é bom vocês trabalharem a temperança, lembrando que é sempre bom pedir a direção de um padre, de um diretor espiritual, pesquisar as virtudes na internet. Tem muitos livros muito bons e aí vocês vão conseguir melhorar. E, por último, o colérico precisa trabalhar a humildade, porque ele se acha muito, né? Aquela pessoa que se acha demais e ela precisa abaixar a bola dela. Então, pede ajuda pro padre, pede ajuda para os livros, né? O vídeo do Padre Paulo Ricardo, para trabalhar a prudência, a humildade, a temperança, pensar antes de agir. Que quando você trabalha essas coisas e melhora os seus pontos negativos, aí você decola, porque você é uma pessoa que todo mundo quer estar aí por perto. Dizem que um santo que era colérico era São Pedro, né? São Pedro era arretado, né? O Anderson Reis fala no começo da explicação dos temperamentos, que Jesus foi falar uma coisa, né, pro discípulo que estava do lado dele, né, que Judas ia trair ele, por exemplo, e falou no ouvido dele, porque se São Pedro ouvisse com o temperamento explosivo que ele tinha, ele mataria Judas, né? Então é um temperamento de força, mas é um temperamento que, se trabalhado, você pode ser São Pedro, né? Você pode ser uma pessoa parecida com São Pedro, que arrastou multidões, que foi muito fiel a Cristo e conquistar muitas virtudes. Agora eu vou falar aqui do temperamento apaixonado, né? O apaixonado, ele é ativo, emotivo e secundário. Então, quais as qualidades de um apaixonado? Ele tem entendimento agudo e rigoroso, tem uma boa memória, vontade firme, ele é concentrado, ele é constante, ele é decisivo, ele toma uma decisão muito forte, assim. Ele é uma pessoa de decisão, ele é muito generoso, apaixonado, ele é responsável, sempre
planeja grandes projetos, gosta de ser chefe, gosta de ser líderes, né? Ele tem essa essência para ser uma liderança. Os apaixonados, eles são pessoas de governo, né? Então, eles são pessoas que nasceram para governar. Muitos não sabem por quê? Porque não trabalham os seus temperamentos, né? As qualidades negativas do apaixonado, eles são muito duros, insensíveis, impacientes, orgulhosos, arrogantes, teimosos, muito críticos, ambiciosos demais, tem uma tendência enorme à glória e a ser mandão, apegado às suas obras. Então, por exemplo, se ele tem um trabalho, ele não quer mudar de trabalho, ele acha que aquele trabalho lá é para sempre, sabe? É duro para perdoar e reconciliar, se ele tem uma dureza no seu coração, eles são vingativos e muitas das vezes eles querem revanche. E o que faz para trabalhar um apaixonado? Trabalhar a humildade, a paciência, sobretudo desapegar de suas grandes obras, né? Daquilo que ele gosta muito de fazer, porque um apaixonado, ele precisa se desapegar das coisas do mundo para alcançar as coisas de Deus, né? E é uma das maiores dificuldades de um apaixonado. Um santo que era apaixonado, dois santos muito incríveis, são Santo Inácio de Loyola, São Luís Maria Grignon de Montfort, que foi o santo que escreveu o tratado, dois santos apaixonados. Sentimental, são pessoas emotivas, não ativas e secundárias, né? Pontos positivos de um sentimental, são bondosos, corteses, delicados, né? Tem uma inclinação à reflexão muito grande, são piedosos, eles são muito inclinados à vida interior, muito tranquilo, mas eles gostam da solidão e do silêncio, porque eles gostam, né, de estar inclinados à reflexão. São pessoas inteligentes, agudas, e tem uma lógica profunda. Por exemplo, se ele vai falar sobre algo que tem lógica, ele é algo que vem do fundo do coração dele, né? São organizados, extremamente metódicos e responsáveis. Pontos negativos de um sentimental. Sentimental? Pontos... Tem uma tendência à tristeza e à melancolia, tipo assim, tô sempre triste, tô sempre melancólico, né? São vulneráveis às coisas exteriores, conseguem atingir... as coisas exteriores conseguem atingir o sentimental de uma forma extrema, né? Eles são muito vulneráveis às coisas exteriores, não conseguem se desafogar de seus sentimentos, é difícil de desabafar, são totalmente inseguros, indecisos, inclinados ao desânimo, retraídos, eles são tímidos, desconfia das suas forças, ele se diminui, apegado à sua estrutura e à sua ordem, ele que manda na estrutura que serve. Ele guarda as coisas e vai guardando e vai guardando. E quando ele reage à história, ele age agressivamente com atos e palavras. Mas quando passa essa emotividade do seu guardar e explodir, ele percebe que machucou as pessoas, ele fica muito mal. Então isso é uma curiosidade muito peculiar do sentimental. Um santo que era sentimental era Santa Teresinha do Menino Jesus, ou muitos estudos ainda não são muito sérios, assim, né? Mas tudo diz que São João, o evangelista, era sentimental também, né? O que fazer para melhorar um sentimental? Aprender a desabafar, aprender a limpar a sua emotividade. Tudo que tá de emotividade no seu coração, ele tem que pôr para fora, ele tem que falar com as pessoas, né? Vencer essa insegurança, a timidez, confiar em Deus e em si mesmo. E ser flexível por ser esquemático. Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente esquemática, ela chega a ser muito chata. Então, o sentimental, ele precisa trabalhar a flexibilidade e trabalhar extremamente a confiança em Deus, porque senão essas coisas vão travar ele na vida espiritual. Agora, o nervoso, que é o meu temperamento, né? Diz o Padre Antônio que é um dos piores, ou se não o pior. Mas a gente aceita com a fé em Deus e tá tudo certo. O nervoso é primário, inativo e emotivo. Quais são os pontos positivos de um nervoso, né? Do temperamento nervoso? Tem um coração de ouro, sensível, inclinado à bondade, compaixão, muito generoso, tem um coração extremamente puro, né? Atento à necessidade dos outros, ele observa para ver se os outros estão precisando de ajuda, se eles estão precisando de conversar. É uma pessoa extremamente serviçal, carinhosa demais, tem um espírito delicado para conversar com as pessoas. Então, uma das pessoas mais
é um dos temperamentos mais bom, assim, um dos melhores temperamentos de se conversar é o nervoso, porque ele tem um espírito extremamente delicado para tratar com as pessoas, tem uma capacidade de pregação única, né? Não é à toa que o santo que é nervoso, ele é maravilhoso, né? Imaginação viva, ele é inteligente, ele tem uma imaginação que vai longe, ele é intuitivo, nervoso, tem um talento artístico e musical extremamente visível. E os pontos negativos do nervoso? Tem mais pontos negativos do que positivo. A raiz do defeito do nervoso é a sensibilidade. A sua sensibilidade é o que faz o nervoso, né, ter o ápice da raiz dos defeitos dele. Quando alguém machuca o nervoso, ele fica com muita raiva. Então ele pode querer revanche, mas ele não vai falar que ele quer revanche. Ele vai tentar contornar a situação para que você sinta que você magoou ele. E aí acaba, às vezes, dependendo da situação, pode ser que acabe fazendo mal para as pessoas. Então, assim, o nervoso chega a ser tão sensível que a sensibilidade dele é a raiz do defeito dele, porque, né, é isso. Ele é inclinado totalmente à vaidade também e à sensibilidade, né? Então, ele gosta que as pessoas o achem bonito, que as pessoas o olhem, enfim. O nervoso, ele vive de impressões momentâneas, né? Faz com que ele mude muito, né? Por exemplo, tô empolgado com uma coisa, vou ali, tô empolgado com uma coisa, vou ali, né? Vai pra lá e pra cá. Ele se empolga com aquilo, com isso e tal. Então, o nervoso, ele vive de impressões momentâneas. Então, se aquela impressão tá melhor, ele vai lá. Se aquela impressão tá melhor, ele vai lá, né? Ele tem uma vida com extremo movimento, e isso é muito cansativo pro nervoso. E aí acaba tendo uma vida não estável. Então, a vida do nervoso não é estável, né? Ele é inconstante, não termina as coisas que termina. Todo nervoso começa um livro e não termina. Então, tá aí uma coisa pra gente. Os nossos defeitos, que aqui a gente tá falando, né, dos nossos temperamentos, eles servem extremamente para melhorar a nossa vida espiritual e a nossa convivência com as pessoas. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que começa as coisas e não termina, eu vou começar a ler aquele livro e eu vou colocar um horário para mim ler aquele livro, uma quantidade de páginas para ler aquele livro, vou colocar um propósito naquele livro e vou terminar aquilo que eu comecei. Às vezes a gente precisa começar do pouco para que a gente alcance o muito, né? Então, comece do pouco. Veja os seus defeitos dos seus temperamentos, não fique acomodado e busque a mudança, né? Voltando aqui, o nervoso, ele é extremamente influenciável pelo grupo, né? Que pode levar o nervoso a pecar. Então, se você é do temperamento nervoso, você consegue saber que você é muito influenciável. Então, isso é um ponto de atenção. Inimigo da previsão, impossível, desajeitado, né? Minha avó fala que eu sou extremamente desajeitada. Odeia disciplina metódica, tipo, seguir aquilo tudo super certinho. É do temperamento do nervoso, ele não gosta de coisas metódicas. Então, é uma coisa para se melhorar, né? Gosta de aparecer e ser admirado. Quem eram os santos nervosos? Santo Agostinho e Santa Teresa de Ávila, 2 doutores da igreja. O temperamento nervoso é o pior, né? Porque a sua emotividade, a sua sensibilidade acaba com o seu temperamento. Mas é um temperamento que, se trabalhado, ele consegue ser um temperamento extremamente grande. Santo Agostinho e Santa Teresa de Ávila. O que fazer para melhorar o nervoso? Humildade contra a vanglória, não querer aparecer nas coisas. Temperança pelos impulsos, né, sobre a vaidade, enfim, e gostar de ser admirável. Trabalhar a prudência também. Tem que lutar contra a inatividade, porque o nervoso é extremamente inativo, né? Eu sei como é difícil ser nervoso. Eu sou extremamente inativa, então o nervoso tem que lutar sempre contra a inatividade. E se ele não lutar, ele pode se tornar perigoso, né? Preguiçoso. E o que pode melhorar isso? Uma arma contra a sua inatividade é a sua emotividade. Olha que confuso o temperamento nervoso. A sua emotividade, a sua sensibilidade faz ser o pior temperamento. Automaticamente, a emotividade do nervoso é o que faz ele não ser inativo. Então, se ele está empolgado com uma coisa, ele precisa manter essa empolgação e ele tem que saber também a se desempolgar com o que não precisa se desempolgar. Então, segue aí.
A gente tá acabando, viu, gente? Aí tem o fleumático, né? Os pontos positivos do fleumático, eles são equilibrados, são constantes, humor sempre constante, sensatos, eles são discretos, devagar no agir, mas bem constantes, né? Eles agem devagar, mas bem constante, são inteligentes, claros no pensar e no falar, organizados, metódicos, gostam da vida sistemática e da vida rotineira, são responsáveis, cumpridores de seus deveres, respeitosos dos princípios, dos costumes também, verdadeiras, são pessoas verdadeiras, fala certo de modo claro e preciso e sociável, né? Os pontos negativos de um fleumático: não tem iniciativa, são passivos, sem criatividade, tranquilos demais, pode se tornar uma pessoa sem entusiasmo nenhum, uma pessoa egoísta, fria, extremamente prudente, chega a ser chato porque é prudente demais, trabalha com lentidão, escravos de seus métodos. Um santo que era fleumático era Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja também. Olha onde um fleumático pode chegar. O que melhorar de um fleumático? Pela falta de emotividade, o seu esquema fica muito rígido. O fleumático, ele não tem uma emotividade muito grande, então, como ele é sistemático, ele acaba sendo rígido demais. Então, ele precisa aprender a ser flexível e adaptar-se às dificuldades e às suas coisas metódicas, enfim, ao seu egoísmo. Então, o fleumático, ele precisa melhorar a falta de emotividade, que faz ele ser rígido demais, ser flexível e se adaptar às coisas. Sanguíneo. Pontos positivos, eles são de inteligências rápidas e intuitivas, né? Superficiais, práticos, têm interesse nas coisas úteis. Os sanguíneos são afáveis, alegres, simpáticos, atentos, sociáveis, amigáveis, têm uma capacidade de improvisar em público extrema, uma capacidade de adaptação, eles são sinceros, tolerantes, espontâneos, submissos quando precisam ser, são pacientes, compassivos. Os pontos negativos do sanguíneo: inconstantes, superficiais, distraídos, improvisados, desorganizados, irresponsáveis, imprudentes, muito mundanos, gostam dos prazeres, odeiam disciplinas e mortificações, não se importam, eles não se importam com nada, porque eles são tão flexíveis, né? E eles gostam do que é mais útil. Isso é um defeito, porque você tem que se importar, né? É uma extrema flexibilidade o sanguíneo, né? Possa parecer até um traidor, né? Porque um dia ele aceita uma coisa, outro dia ele aceita outra. Aprender o que melhorar em um sanguíneo: aprender a ser mais profundo, não ser superficial, se empolgar com a verdade, buscar a verdade. O apático: não emotivo, não ativo e secundário. Muito tranquilo o apático, pontos positivos dele: é equilibrado, ele é constante, tem inclinação à reflexão, paciente, tolerante, gosta da solidão, tem uma quietude enorme, ele é inteligente, tem uma lógica profunda e clara, organizados, metódicos, tem uma vida sistemática, e eles gostam muito dessa vida sistemática e rotineira. Responsáveis com seus ofícios, cumpridores dos deveres, respeitosos da lei, respeitosos dos princípios e costumes. Pontos negativos do apático: são frios, calculistas, fica vendo o que vai gastar, o que não vai gastar, porque ele é calculista demais, impassíveis, não se expressa nem se importa com as coisas, não tem iniciativa, tornam-se preguiçosos, são egoístas, fazem um juízo próprio das coisas, não estão nem aí, são teimosos, indecisos, retraídos, são tímidos, apegados a seus bens, chega a ser um pouco mão de vaca, apegados a seus esquemas, e não gosta que as pessoas tirem eles de seus esquemas, né? O que fazer para melhorar um apático? Para fazer que ele seja uma pessoa melhor, ele precisa ser educado pelo ideal, né? Educado por uma coisa, ele tem que gostar de uma coisa, buscar uma coisa, se empolgar com o sentido da vida, de um ideal, se empolgar com alguma coisa, aprender a ser mais sociável, a se importar com as pessoas à sua volta, com o irmão, e desapegar de seus bens e de sua estrutura. Apáticos: desapeguem-se de seus bens e preocupem-se com seus próximos, achem um ideal de vida
e dê um sentido a esse ideal que vai dar tudo certo. E por último, mas não menos importante, o amorfo. Eles não são emotivos, não são ativos e são primários. Pontos positivos de um amorfo: ele é otimista, amável, trata bem as pessoas, bom amigo e companheiro, tranquilo, sociável, não tem medo do perigo, isso é bem tranquila dos estímulos exteriores. Então as coisas que acontecem às voltas dele não influenciam muito. Pontos negativos de um amorfo: eles são preguiçosos, não gostam de fazer esforços. O que obriga ele a agir é a necessidade. A procrastinação é um problema. Incumpridor e ele é impontual. A preguiça se disfarça de atividade, disfarçando. Ele faz o que ele gosta para não mostrar que ele tá com preguiça. Ele faz o que ele gosta só. O prazer de descansar move ele, não gosta de disciplina, não gosta de penitências, desordenado, influenciável pelo ambiente. O que pode fazer para melhorar um amorfo? Educar pelo ideal, se empolgar com um sentido de vida, se importar com o irmão, sair de si mesmo, tentar disciplinar-se no combate de beber e prazeres, gerando virtude da temperança. Então, quem é amorfo tem que se preocupar com o comer, o beber, né? Procurar a virtude da temperança e estudá-la. Então, assim, o temperamento amorfo e o temperamento apático, eles são muito parecidos, né? Mas tem níveis de diferença. Então, assim, gente, é um assunto um pouco extenso mesmo, porque são 8 temperamentos, mas aqui a gente pode ver os defeitos e as qualidades. Os defeitos a gente melhora e as qualidades a gente potencializa. Eu vou deixar aqui no Facebook, depois dessa live, no Facebook mesmo, tá? O link do vídeo em que o padre fala mais dos temperamentos, e vou deixar o livro também. É muito importante que vocês estudem, que vocês se conheçam para vocês melhorarem. Às vezes a gente acha que aquela pessoa que mora com a gente, ela tem atitudes chatas e ela é assim, ela é assada, mas não é porque é dela, né? Então, para que a gente possa alcançar a santidade e alcançar o céu, os santos trabalharam os seus temperamentos e eles alcançaram o céu porque eles buscaram melhorar. Então, não estacione, não faça da sua vida espiritual um estacionamento, porque não adianta a gente querer fazer o bem, ir na igreja, ser uma pessoa, né, que não faz mal para os outros e não buscar melhorar, porque aí a gente fica estacionado na vida espiritual e a gente não alcança a santidade e a vida eterna. A gente tem que lembrar que nessa vida nós estamos de passagem, então nós estamos aqui caminhando para, né, o céu, para contemplar Cristo face a face. Então, se você não se esforça nessa vida, na outra vida não tem como se esforçar, porque já não vai dar mais tempo. Então, assim, eu sei que é um vídeo longo, é um pouco extenso, mas é só um pouquinho do que a gente pode, né, se conhecer melhor. É para vocês terem um gostinho de querer se conhecer, né, que é legal se conhecer, porque daí a gente sabe que às vezes a gente faz coisas que não é porque é um defeito, mas é porque é uma coisa que a gente tem que melhorar, né? Que tá na gente, que você vai ter que conviver com isso pro resto da sua vida, mas que você pode pegar isso e melhorar. Então eu vou deixar no Facebook o vídeo do padre falando sobre os temperamentos, depois vocês veem com mais calma, né? E enfim, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem procurar o padre de vocês, né? Vocês podem procurar vídeos na internet, eu vou deixar indicações também. E qualquer coisa, estou aqui também para ajudá-los, tá? Lembrando que as igrejas, elas foram abertas novamente, né? Então, nós estamos tomando todas as medidas de segurança. E já tem no Facebook da paróquia também e no WhatsApp da Pascom os horários das missas. Então é isso, gente. Obrigada por quem ficou até o final. Desculpa que eu ter falado muito, mas ó, só de Word aqui eram 12 páginas para falar, então eu falei até que rápido. Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente ajuda vocês a se conhecerem melhor, tá bom? Como disse Santo Agostinho, não se ama aquilo que não se conhece. Então, se você fala que você se ama, você precisa se conhecer. Se você ama a igreja, você precisa conhecê-la também, né? Então, vamos buscar conhecimento, ler bons livros, né? E é isso, estamos juntos. Espero ter ajudado um pouquinho. Depois vocês vêm com mais calma. E um grande abraço a todos, tá bom, gente? Até mais.